Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do PLC do Rascunho Software. Hoje vou mostrar para vocês a máquina de estados rodando no CodeSys, como eu já tinha prometido. Esse vídeo é um pouquinho diferente, né, do outro, porque eu vou mostrar a máquina de estados feita com texto estruturado. E vou dar uma comparação para vocês. É basicamente o mesmo software, só numa outra plataforma e com uma outra linguagem. Então, a máquina já está aqui rodando, né? Vocês já viram como é que ela funciona, né? Com a utilização do Siemens que a gente fez. E agora, né, vocês estão vendo aqui a transição de passo, tudo bonitinho, está executando. Então, vamos dar uma olhada aqui na sequência. A sequência toda feita em texto estruturado. Eu poderia estar fazendo um if, verificando cada um dos passos aqui, mas eu preferi utilizar uma ferramenta mais agradável, né? Que é melhor para essa situação, que seria o case. Está aqui com o meu passo, para cada uma das condições, né? Cada um dos meus casos, né? Eu poderia ter colocado aqui um if da minha máquina de status, o passo executando antes de verificar esse case, porém, eu deixei dessa forma para ficar mais parecido do que estava em Ladder no Siemens, né? A gente vai dar uma olhada junto. Como vocês podem ver aqui, eu verifico se está executando, eu faço o passo. Então, um dos passos lá da execução. O legal do CodeSys em relação ao texto estruturado é o fato que você consegue ver o status da variável assim. No Siemens você fica com a tabelinha aqui do lado, né? Traz para você o resultado do if, né? O que é bem legal, mas ele não traz assim essa animaçãozinha, né? A gente pode ver aqui do true e do false, que é bem interessante também. Vamos lá. A mesma estruturinha, né? Configuração do passo, né? Próximo passo, descrição, preset de tempo, né? Os comandos que eu vou ter dentro daquele passo e as minhas permissões para fazer a transição. Relativamente simples, tudo isso aqui, ó, poderia ser gerado uma função para automatizar também, mas eu queria deixar ele, né, visualmente mais parecido possível com aquilo que a gente tem no Ladder, né? Para quem acha que é um bicho de 7 cabeças, né? O estruturado com o Ladder, vocês vão ver que é a mesma coisa. Então, eu vou pegar aqui a minha máquina de estados da Siemens, vou colocar para vocês verem, né? Lado a lado, e vocês vão perceber, né, como isso fica. Estou vendo aqui, então a gente vai dar uma olhadinha rápida, né? O que tem no meu passo aqui? Uma comparação do valor do passo para eu executar aquilo lá, certo? Essa é a primeira coisa que eu tenho. Minha comparação aqui, para saber se eu estou naquele passo, correto? Essa comparação é feita pelo case, aqui, a mesma coisa. Aí, a segunda coisa vai ser, eu só vou tomar qualquer ação se a minha máquina de status está executando. É exatamente o que acontece aqui. A minha máquina de status está executando. Então eu posso tomar as minhas ações. Se eu comparo aqui, ó, eu só estou movendo os valores, né, para o próximo passo, o tempo, colocando um nome aqui na minha descrição. E eu já estou utilizando a mesma linha aqui para fazer os meus comandos, né? Se esse cara estiver ligado, eu mando para lá. Se esse cara está desligado, eu mando para frente. Se eu olhar aqui na minha máquina de status, é a mesma coisa. Só estou movendo aqui o valor do próximo passo, eu só estou aqui colocando o valor do depósito, e eu só estou aqui colocando o preset. E eu tenho aqui as minhas ações. Se eu tenho esse cara aqui
como verdadeiro, eu vou ter o meu comando de parar. Se esse cara não é verdadeiro, né, eu vou estar com o meu comando para frente. E da mesma forma que aqui eu tenho as minhas permissões, né? Ó, minha permissão 0 está ativa, eu coloco a minha descrição, aguardo eu conseguir o estado que eu preciso e tenho aqui o status, né? Quando isso aqui estiver em um verdadeiro, essa permissão vai estar verdadeira, né? Eu tenho aqui todas as minhas permissões e as minhas falhas. Observe que é exatamente a mesma coisa. Exatamente. Estou movendo aqui a descrição, eu estou pegando aqui e estou deixando ligado o ativo, e eu estou aqui com falso. Ah, mas por que está aparecendo falso aqui, sendo se está como verdadeiro? Porque esse valor aqui depois ele é apagado. Eu seto aqui, então no scan do PLC, eu estou setando aqui, daí eu vou para a chamada do meu bloco da máquina de estados. Nessa chamada lá dentro, eu verifico se isso aqui é válido ou não, e no final do bloco, eu limpo tudo e apago, para não ter risco de ficar esse valor aqui preso e, mesmo que ele seja falso, ele continuar verdadeiro. Nesse caso, o que aconteceria? Né? Eu poderia transicionar meu passo para o próximo estado sem que isso aqui fosse uma verdade, talvez fosse do passo anterior, do ciclo anterior. Então, por causa disso, todo scan eu apago o valor e sigo novamente e reescrevo. Isso é utilizar o scan do PLC para garantir que eu só tenha a informação que eu preciso no momento que eu preciso. Ok? Então, da mesma forma, eu utilizei os mesmos valores de sequência. É o mesmo bloco, só que escrito em texto estruturado. Tudo bonitinho. Todo feito em texto estruturado. Se no Siemens eu tinha algumas coisas, né? Vamos olhar aqui no Siemens. Deixa eu pegar aqui as minhas funções. A minha máquina de estados. Aqui eu fiz uma mescla, né? Usei estruturado, usei um pouquinho de leve, tá vendo? Aqui não, caramba, né? E algumas coisas em texto estruturado. Nesse caso aqui, eu fiz ela inteira em texto estruturado, utilizando basicamente aquela mesma lógica. É basicamente a mesma lógica, só que em texto estruturado. Né? Se eu colocar aqui offline, que é mais fácil ver porque fica o fundo preto, eu criei regiões, ó, inicialização, transição, exatamente a mesma coisa que a gente tem aqui. Né? Vou subir a inicialização, a minha chamada, as minhas funções, as condições para a transição de passo, transição de passo, também utilizando o meu bloco, né? Deixa eu ver aqui as variáveis, vocês vão ver que eu tenho aqui os meus bloquinhos, é tudo igualzinho que estava no outro, certo? Então, o conceito da máquina de estados, essa mais simplificada, funciona em qualquer uma das plataformas e funciona com qualquer linguagem. Por que que eu cheguei e fiz aqui a sequência em texto estruturado? Bom, se eu olhar aqui, isso aqui é digitação. Copia, cola e digitar, que é bem rápido. Se eu venho, vou fazer aqui, por exemplo, se eu pegar aqui agora e criar um bloco qualquer, isso é um programa, let, se eu colocar aqui
eu acho esse carinha aqui um pouco lento. Eu venho aqui colocando o que eu preciso, e depois eu colocar aqui, aí depois eu for fazer aqui a ou, essa chato, nada muito complicado, não é tão ruim assim, tem editores muito mais lentos do que esse aqui, tá? Mas eu acho ele um pouquinho lento, tá? E fica... E aí, como a lógica é grande, eu tenho que colocar um monte de nuvem. Então, para mim, se eu pegar aqui e criar um novo, isso, e criar aqui, para mim é bem simples, porque eu só tenho que vir aqui e pronto, acertei esse cara para true. Perfeito. Se eu quiser fazer aqui uma lógica mais simples, em vez de colocar aqueles monte de contato, vou fazer um código, coloco aqui pronto. Já fiz um for aqui com 3 variáveis. Então, para mim, essa digitação é um pouco mais rápido, né, do que vir aqui, porque além de eu ter que vir aqui, ó, colocar, por exemplo, 1, 2, 3, e aí tem que clicar nesse cara, para sair, então, vou colocar as letras, vai 2, 3. Para mim, eu acho que é mais trabalhoso de fazer. Só isso. Logicamente, se eu tiver que adicionar uma lógica também mais complexa, ele permite aqui colocar também um pedacinho estruturado. Mas eu, nesse caso, eu preferi fazer tudo estruturado. E fica fácil de monitorar, cabe tudo na mesma linha, você viu o espaçamento aqui, não é tão legal. É um editor que não é lento, mas não é o melhor dos editores Ladder, né? O melhor editor Ladder com certeza é o da Rockwell, do StudioLogix. Esse aí, sem dúvida nenhuma, para mim é melhor do que o da Siemens. Mas eu, particularmente para essa plataforma, eu acho muito mais produtivo trabalhar assim, com texto estruturado. Acho que é muito mais rápido, muito mais prático. Ele tem todas essas cores aqui para identificar o que você está fazendo, né? E você ainda consegue ter um bom monitoramento. Ele é bem legal. Ele é muito melhor esse editor aqui, de ter estruturado da Rockwell, por exemplo. Da Rockwell não é tão legalzinho, não é tão simples assim, ele é mais chato de chamar algumas coisas, inserir. O da Siemens é bem legal porque ele consegue, inclusive, o da Siemens você consegue, inclusive, pegar e configurar para você já colocar os modelos aqui, ó. Então, se eu quiser colocar um for, só vem aqui um for, ele vai já deixar tudo aqui bonitinho para mim. Fica bem mais prático e fácil. Então, isso aí é um pouco também, nesse caso, né, é uma questão bem pessoal, tá? Para ser sincero, porque não é uma questão do tipo de linguagem que você precisa para fazer isso daqui. Simplesmente porque não é uma lógica complexa, entendeu? Isso aqui são comandos e verificações de estados. Não é nada complexo. Então, o texto estruturado não seria obrigatório, da mesma forma que o Ladder não é obrigatório, nenhuma linguagem é obrigatória, mas cada linguagem tem as suas vantagens, né? E geralmente texto estruturado a gente usa para algo bem complexo, né? Porque aí você consegue fazer os seus
os laços de repetição sem problema, sem ter que ficar dando aquelas voltas, aqueles jump, aqueles labels. E esse cara aqui faz esse serviço bem legal, né? Estruturado com certeza. Ele é bem focado para isso, mas você pode fazer essa lógica simples também. Eu fico mais confortável em fazer isso nesse editor, fazer qualquer lógica em texto estruturado, que eu acho, inclusive, que é mais rápido a minha produção. E se você produz bem em Ledger, você pode fazer, não tem problema nenhum. Tá certo? Então, como eu tinha prometido, essa aqui é aquela máquina de status. Vou botar aqui de novo. Subir aqui no monitoramento da minha máquina de status. A gente vai ver que ela está aqui funcionando bonitinho, transicionando os passos, né, do status de execução, ela está em dry cycle. Né? Então, aqui eu consigo dar uma olhadinha aqui e ver algumas coisas que eu preciso. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um videozinho meio curto, né? Fazia tempo que não saía, mas no próximo a gente vai ver as bibliotecas já prontas do PacMel com as bibliotecas, né, que os fabricantes já têm, que são bem mais completas, as máquinas de estados e o que tem em volta, do que esse aqui. Esse aqui é um modelo mais simplório, né? Então, até o próximo vídeo e obrigado.